Hoje a gente vai trabalhar com o Salmo 69, fica quase que no meio. Ele é um salmo bem longo, então algumas partes eu vou ter que passar mais rápido, porque senão eu ia estourar o tempo aqui. Mas acho que dá para trabalhar bem. Antes de começar o salmo em si, eu só quero dar uma contextualização, que é se alguém aqui já teve a experiência de ser acusado falsamente por alguma coisa, por algo grave, né? Não é tipo, você pegou o biscoito da prateleira. Tem alguns filmes sobre isso, tipo A Espera de um Milagre, esse tipo de coisa. E é algo muito forte quando a pessoa tem que lidar de frente a frente com isso, né? Na mídia mesmo, a gente tem, tipo, de vez em quando uma mulher fala, não, esse cara me estuprou, e quando vai averiguar os fatos é tudo mentira. Só que, assim, nesse meio tempo, às vezes a reputação do cara já vai embora, esse tipo de coisa. Então é sempre algo muito doloroso, e é mais ou menos isso que Davi ele passa nesse salmo. Ele é perseguido, ele é injuriado, ele é caluniado por seus inimigos, e ele tem que lidar com tudo isso. Ele fica se questionando para Deus, tipo, por que aquilo está acontecendo. E aí eu vou começar o salmo. Opa. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e na corrente, e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar e secou-se-me a garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por Deus. São mais que os cabelos da minha cabeça. Os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores. Os que com falsos motivos são meus inimigos. E por isso tenho que restituir o que não furtei. Então, no caso, provavelmente não foi um mero furto, toda a acusação e a perseguição que Davi tinha. Provavelmente eram coisas bem mais graves, com relação a você ter multidões e várias pessoas te odiando e te perseguindo nesse sentido. Mas aí ele diz no verso 5: Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. E isso gera um estranhamento à primeira vista, né? Porque a primeira coisa que Davi fala é que ele está sendo culpado por outros, mesmo quando inocente, e ele diz para Deus que ele não ignora as culpas dele. Só que o ponto central disso tudo não é a nossa inocência só em relação aos homens. Davi reconhece que ele é homem, ele reconhece que ele é falho, que ele é pecador, e que de fato ele merece a ira de Deus, mas aquela perseguição em específica, ela não era justa. Os perseguidores não estavam fazendo isso no intuito de fazer verdadeira justiça. Eles estavam só querendo oprimir a Davi porque eles tinham ódio contra ele, ou interesses contra ele. E Davi completa: Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho aos meus irmãos e desconhecido aos filhos da minha mãe. Então, uma coisa muito interessante é que Davi não somente está preocupado com a reputação dele mesmo quanto ao povo. Ele se preocupa com o povo de Deus em relação a se eles se envergonharão por ter alguém que antes era um símbolo de quem seria povo de Deus, de terem essa reputação manchada, deles sofrerem confusão no coração deles. Então você percebe que Davi não é egoísta quanto a isso. Davi tem um genuíno interesse que o povo de Deus prospere e que realmente glorifique a Deus em tudo aquilo, e que ele não seja motivo de vexame para a igreja. E ele completa: Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias do que te ultrajam caem sobre mim. E esse versículo em específico é muito interessante, porque isso remete diretamente ao que aconteceu com Jesus em João 2,17. Deixa eu só pegar aqui. Eu não separei o texto antes, mas a gente faz. Pronto. O texto de Jesus: Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também cambistas assentados. Tendo feito uma argola de cordas, expulsou a todos do templo, bem como as suas ovelhas e bois,
e derrubou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui essas coisas. Não façais da casa de meu pai casa de negócio. E lembraram seus discípulos do que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Então a gente percebe que é uma inegável marca do cristianismo em si, em Jesus mesmo, a gente pode ver isso, que a gente tem zelo pelas coisas de Deus, que a gente não quer que elas sejam contaminadas pelo mundo. Aqui no caso, não se sabe se Davi era exatamente com relação ao mercantilismo gospel, por assim falar, que infelizmente nós temos na igreja, mas com Jesus foi. O templo estava sendo profanado porque aquela casa tinha deixado a sua principal preocupação, o seu principal propósito, que era glorificar a Deus, que era uma casa de oração, que era uma casa para realmente se louvar a Deus, e estava virando uma casa de negócio. E isso não é, assim, algo que ficou para trás há 2000 anos. Hoje mesmo, infelizmente, em muitas igrejas a gente ainda vê esse mercantilismo gospel. Eu não quero levar para extremos, tipo, tinha uma banquinha vendendo livro depois do culto. Não, não é esse o problema. Se o culto ele ainda foi feito com o propósito de glorificar a Deus e aqueles livros de alguma forma vão edificar também o povo de Deus, isso não é problema assim no fundo. O problema é quando você desvirtua o verdadeiro propósito de tudo que ocorre na casa de Deus. E tanto Davi como Jesus, a gente consegue ver isso. A gente consegue ver um tipo de Jesus em Davi, que era justamente esse zelo pela pureza dentro, assim, não só da casa de Deus, o espaço específico, mas do povo de Deus. E Davi continua: Chorei e em jejum está a minha alma, e isso mesmo me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste, e me tornei objeto de escárnio para eles. Aqui, para quem não sabe, esse pano de saco por veste ele é um aspecto cultural entre os judeus. Esse saco seria um saco grosseiro, né, usado para armazenar cereais e alimentos. Só que em situações específicas, o próprio povo de Deus usava ele como um símbolo de humilhação, como um símbolo de tristeza e arrependimento extremos, né? Não é uma tristeza superficial de uma coisa leve que aconteceu. Não, minha alma está de luto, não necessariamente pela morte de alguém, mas é uma tristeza e um arrependimento tão fortes que seriam comparáveis ao luto. E Davi, ele está assim, a alma dele está no absoluto fundo do poço, porque ele se sente abandonado, porque ele se sente sozinho. Mas aí a gente vai ver no final do Salmo, e na verdade durante todo ele, que ele não está sozinho, que Deus estava com ele em meio a todos os sofrimentos, Deus estava com ele em meio a toda a dor. E Davi continua: Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e eu sou motivo das cantigas de beberrões. E novamente a gente vê um paralelo aqui não só com Jesus, mas também com Jó. Tanto Jesus como Jó, em algum momento das suas vidas, eles sofreram uma terrível infâmia, que é você ser zombado pelo... Assim, não basta você ser zombado pelo povo, até os piores dentre o povo te zombam. Pessoas que não têm o mínimo discernimento do que fazer da vida, né? Os beberrões. E eles ainda fazem cantigas, ficam zombando, fazendo musiquinhas em relação ao seu fracasso e à sua dor. Mas depois Davi diz: Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti, em tempo favorável, a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Então Davi sabe que não importa o tamanho da dor, não importa o quão grave isso seja, que ele sempre pode recorrer a Deus. Que ele sabe que Deus, ele é soberano sobre essa situação, que ele tem o poder de revertê-la, ele tem o poder de controlá-la e que no tempo certo Deus fará. Isso é algo muito forte, porque é a fidelidade de Deus em socorrer. Às vezes a gente pensa que Deus agora já era, agora é game over, não dá mais para prosseguir, mas a fidelidade de Deus sempre socorre os crentes. Isso não quer dizer que a vida do crente vai ser fácil, que vai ser mil maravilhas ou algo desse tipo, ou que você tem uma dorzinha pequena e no dia seguinte já vai se resolver.
Na verdade, Davi passou por vários períodos na vida dele em que ele sofreu, então é até muito difícil especificar um momento para que Davi tenha escrito esse salmo. Mas toda vez que ele caía, ele sabia que em algum momento Deus iria o levantar, e isso renovava suas forças. E Davi continua: livra-me do tremedal, para que eu não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me traga a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Ou seja, Davi novamente ele faz uma analogia que é como se o sofrimento dele fosse algo que sugasse todas as forças dele. Fosse como um rio que ele é muito forte, que você não consegue nem se segurar no lugar onde você está e você se sente afogando, tentando caçar um ar para respirar, mas a água quase que te submerge completamente. E Davi continua: responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim, segundo as riquezas das tuas misericórdias. Não escondas o rosto ao teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-te de minha alma e redime-a. Resgata-me. E aqui a gente percebe uma dupla aplicação da misericórdia e da fidelidade de Deus. A misericórdia e a fidelidade de Deus elas são aplicáveis tanto para a vida cotidiana, que em meio às dores, em meio às frustrações, em meio às angústias, Deus nos redime, Deus nos livra delas, mas também isso facilmente, agora que nós conhecemos o plano de salvação de uma forma, não vou dizer completa no sentido de perfeita, que nós já vamos ter todo o conhecimento que temos no céu, não é isso, mas que nós já vemos todo o sacrifício de Jesus, a redenção que ele dá, o perdão de todos os pecados, e Deus dá essa redenção. Deus nos livra tanto das angústias do mundo quanto do pecado. É uma redenção por completo. Apesar que as angústias do mundo elas ainda continuam, nós sabemos que um dia elas cessarão por completo quando nós estivermos com Deus, onde não haverá nenhuma lágrima, nem choro, nem sofrimento. Mas Davi, em relação ao que ele sofre aqui na terra, ele fala: tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio me partiu o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores, e não os achei. E eu acho que é a partir desse momento que a gente começa a ver no Salmo 69 um aspecto claramente messiânico em relação às promessas que ele dá. Porque, em certo sentido, todo salmo ele é messiânico. Assim, não fale isso num curso de teologia, mas em todo salmo a gente consegue ver alguma forma de fidelidade de Deus, alguma forma de redenção de Deus que é possível associar à figura de Jesus Cristo. Na verdade, em toda página da Bíblia você consegue encontrar alguma forma de arquétipo da obra de Jesus. Só que existem alguns salmos em que isso é extremamente claro, extremamente profético. E aqui a gente associa diretamente à própria crucificação de Cristo, porque Jesus ele foi abandonado em seu último dia. Quando os discípulos eles foram embora, eles saíram correndo com medo da perseguição dos romanos. Ele, assim, o círculo de pessoas que o seguia, né? Porque quando ele estava multiplicando pães e peixes, tinham milhares de pessoas ao seu redor. E quando ele fazia milagres também havia, mas na hora da dor, na hora em que tudo aquilo aconteceu com ele, as pessoas correram. E até o seu círculo mais íntimo, boa parte foi embora por medo da perseguição, e era uma perseguição real. Assim, eu não poderia julgar, porque possivelmente nós faríamos exatamente a mesma coisa. E Davi sente a mesma coisa, ele se sente abandonado por pessoas que eram queridas para eles, pessoas que eram importantes, e de repente ele se vê sem auxiliadores. E isso dói ainda mais. E ainda com relação a essas profecias messiânicas, se diz: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Esse véu, na verdade, eu não sei direito como pronunciar, para falar a verdade. Ele é uma bebida bem amarga. Quando a gente vai olhar a crucificação de Jesus,
A gente pode pegar aqui o texto. Só um segundo. Marcos 15. Só um segundo. Marcos 15, a partir do versículo 22. Levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. E então crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Aqui, na verdade, se você olhar o Salmo 22, ele ainda é uma profecia mais completa. Deixa. Enfim, porque a profecia diz que deram a beber véu, né? É como se fosse um negócio extremamente amargo, um negócio extremamente azedo. E por que Jesus rejeitou a beber vinho com mirra? A mirra era uma espécie de analgésico, para quando justamente pessoas iriam passar por dores extremas, ela meio que tira a sensibilidade do corpo para a dor. Só que Jesus, justamente passando por esse momento de extrema agonia, extrema dor, ele rejeita tomar esse analgésico. Isso tem um valor simbólico muito forte, porque Jesus aceitou sobre si todo o sofrimento que era necessário para nos salvar. Ele não tomou nenhum atalho, ele não quis aliviar as coisas, ele sabia que esse sofrimento ele iria ser enorme, iria ser incompreensível para a mente humana. Eu lembro até de um pastor, ele fazendo um comentário, alguns discípulos de Jesus, décadas depois, eles efetivamente foram crucificados. Mas esses discípulos de Jesus, eles foram crucificados e alguns cantavam hinos antes de serem crucificados. Então, se meros discípulos, nós que somos pecadores, mortais e cheios de falhas, se eles conseguiram cantar e se alegrar porque estavam morrendo por Cristo e pela causa de Cristo, por que Cristo suou sangue? Por que Cristo sofreu tanto essa sua morte de uma maneira que nenhum outro dos discípulos foi? E é porque o peso maior não era a mera dor física, era toda a dor espiritual, toda a punição justa em relação ao nosso pecado. E o fato que Jesus não aceita mirra, Jesus não aceita esse analgésico, é um indicativo que, sim, ele pagou o preço por completo, não faltou nenhum centavo em relação, assim, metaforicamente, claro, em relação ao que seria a nossa justa punição. Jesus a pagou por inteiro. E eles também profetizam porque, em relação a depois de oferecerem mirra para ele, eles dão vinagre. Jesus fala, estou com sede, então eles pegam uma esponja, levam até Jesus e ele bebe vinagre, o que é algo extremamente desagradável, né? Não é exatamente o vinagre que a gente conhece hoje como o vinagre para salada. É como se fosse um vinho que ele passou tanto tempo em contato com o ar que ele meio que perde o seu sabor, ele fica só um negócio azedo. E tudo isso estava profetizado há 2, 3 mil anos atrás, antes de, assim, centenas de anos antes de Jesus ser crucificado, o plano de Deus já era claro. Cada detalhe mínimo a respeito da crucificação de Cristo, Deus já tinha decidido em relação a tudo que iria acontecer. E o Salmo 69 é só mais uma prova em relação a isso. Deixa eu voltar aqui para ele. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. E a partir do versículo 22, começa uma parte meio imprecatória do Salmo. E isso sempre é complicado de discutir salmos imprecatórios. Muita gente foge desse tema porque é um tema complicado. E obviamente, vocês conseguem achar na internet pastores que vão falar infinitamente melhor do que eu em relação a tudo isso. Mas eu acho que só duas coisas têm que ficar muito claras com relação a salmos imprecatórios. O primeiro é que Davi ele não estava planejando executar vingança com as próprias mãos. Ele não estava maquinando algum plano em que ele ia fazer os seus inimigos sofrerem. Não. Eram orações a Deus falando, Deus, faz justiça para o seu servo, faz justiça para o seu povo. Lembrando que Davi ele não estava preocupado só consigo mesmo. Ele estava preocupado com toda a justiça em relação a todo o sofrimento que o povo de Deus sofreu nas mãos dos inimigos. E a segunda coisa é que, justamente por serem inspirados por Deus,
nenhum desses salmos imprecatórios é injusto. Tudo que está descrito aqui, ainda que a gente não conheça os detalhes em relação à opressão e à maldade dos inimigos de Davi, a gente pode ter certeza que é algo justo, é algo que é totalmente proporcional às ações que os inimigos do povo de Deus tomaram. Então, por mais doloroso que isso tudo seja, eu acho importante ter essas duas convicções no coração. Que em nenhum momento há uma maldade, em nenhum momento há uma sensação de vingança humana. Toda vingança pertence a Deus e Davi sabia disso. Mas, enfim, e Davi começa a falar em relação a seus inimigos. Sua mesa torne-se diante deles em laço, e a sua prosperidade em armadilha. Obscureçam-lhe os olhos, para que não vejam, e faze com que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da sua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite em suas tendas, pois perseguem a quem tu feriste, e acrescentam dores a quem tu golpeaste. Soma-lhes a iniquidade, e não gozem da sua absolvição. Sejam riscados dos livros dos vivos, e não tenham registro com o justo. E dessa parte eu gostaria de comentar duas coisas que eu acho muito interessante. A primeira é aqui no início, quando ele fala que torne-se a prosperidade em armadilha. E a gente vê isso muito, às vezes, assim, na própria história humana, que a pessoa ela vai crescendo, 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 só que esse crescimento não é fruto de um verdadeiro trabalho duro sobre as bênçãos de Deus, é fruto de trapaças, é fruto de opressão, ou no caso de reinos, eram fruto de guerras que simplesmente oprimiam os povos por oprimir, e às vezes o cara tá lá em cima, o cara se sente o rei do mundo, e Deus dá uma queda brutal para ele. A gente vê isso com Nabucodonosor, que por conta do orgulho dele, Deus prova a sua soberania, ele prova, olha, você pode se sentir a pessoa mais poderosa do mundo, mas no fundo, o maior homem é apenas pó. E ele derruba Nabucodonosor do seu trono, ele torna sua mente quase como de um animal, ele mora na floresta, tipo uns malucos nos Estados Unidos que às vezes fazem isso. E depois de 7 anos, Deus retorna a mente a ele, uma mente sã, e ele volta e assume o reino, e isso tudo para provar, olha, eu que sou soberano. E ele louva ao Deus de Israel por isso, ele reconhece que todos os deuses da Babilônia, tudo que ele é, todo o império que ele construiu na base de sangue e ferro, tudo isso é inútil comparado à soberania de Deus. E muitos outros homens, você olha na história assim, secular mesmo, César, que conquistou a Gália toda e foi um ditador, na verdade, do Império Romano, e quando ele menos vê, quando ele menos espera, ele é esfaqueado nas costas, inclusive pelo próprio filho adotivo. E isso é algo que Deus faz com os ímpios. Eu não estou dizendo que necessariamente todo ímpio poderoso vai passar por isso. De fato, existiram ímpios que eles cresceram na vida, mas eles não tiveram essas quedas colossais. Então, Deus é injusto com relação a isso, alguma coisa desse tipo? E a resposta é que também não, porque a gente sabe que qualquer punição que eles não receberam em terra, a vida após a morte deles vai ser no inferno, né? Na verdade, não é propriamente vida, é o castigo que Deus dá para eles e vai ser plenamente justo em tudo aquilo que eles fizeram de mal para outras pessoas ou para o próprio nome de Deus. E outra coisa interessante de se observar é que Deus, na verdade, o próprio pecado humano, a própria cobiça humana, ela entorpece o coração, ela endurece o coração humano. Então, o pecado, quanto mais uma pessoa ela vai pecando e cometendo o mesmo pecado, mais o coração dela vai ficando entorpecido para realmente ter um choque de realidade e perceber a sua malignidade. E a gente percebe isso, apesar que eu ia fazer uma referência a Romanos, porque isso aqui está bem expresso em Romanos 11, eu acho que eu vou acelerar um pouquinho essa parte. Mas para quem tiver interesse, isso é algo muito interessante. E por fim, a gente ainda percebe que esse salmo imprecatório, ele de certa forma se aplica a Judas também, em Atos 1, versículo 20, depois que Judas se suicida,
os discípulos eles têm que escolher alguém para substituí-lo, e eles citam justamente o Salmo 69 como consequência das ações de Judas. E eles falam, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta sua morada e não haja quem ela habite, e tome outro seu cargo. Então a gente vê que não era só especificamente os perseguidores de Davi que sofreriam essa imprecação da parte, assim, dos justos sendo perseguidos pelos ímpios. Mas o Salmo ele não termina de uma maneira vingativa e dolorosa de Deus, eu estou sofrendo, fim. Porque alguns salmos eles terminam assim não exatamente assim, né? Mas é algo muito doloroso. Na verdade, Davi ele termina em júbilo o salmo. Ele fala: quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus. Exaltá-lo-ei com ações de graças. E será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscai a Deus, e que o vosso coração reviva. Porque o Senhor responde aos necessitados, e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Às vezes é fácil a gente louvar a Deus quando a gente já tem o livramento, quando Deus já dá a bênção e nos dá esse alívio. Mas Davi, quando ele escreveu esse louvor, quando ele escreveu todo esse salmo, ele ainda não tinha encontrado seu alívio, ele ainda não tinha passado toda essa dor. Ele ainda estava sendo perseguido e terrivelmente oprimido por seus inimigos, mediante mentiras, mediante calúnias, mediante perseguições. E mesmo assim, ele louva a Deus. Ele sabe que Deus é fiel. Ele sabe que, hora ou outra, Deus agirá em seu favor. E ele já louva a Deus ainda durante a dor. Isso é algo muito difícil de se fazer. Realmente se alegrar em Deus e glorificá-lo e falar louvado seja Deus, e não só eu, mas que todo mundo, que todas as terras, todas as nações, todo o mar, todas as criaturas de Deus o louvem, porque ele é bom, porque ele é justo, porque ele salva o seu povo. E Davi sabia que ele era só mais um dentre o seu povo. Se a gente voltar lá no versículo 6, a preocupação dele não era só com ele. Ele fala, não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti. Ó Senhor dos Exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Então Davi sabe que Deus responde orações, que Deus livra o seu povo como inteiro, e não é porque Davi é um personagem especial da história de Deus que Deus respondia a ele mais que outros servos. Não. Deus responde o seu povo por inteiro. E ele fala, porque Deus salvará a Sião e edificará a cidade de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que amam o nome nela habitarão. Aqui, na verdade, é uma profecia em dois sentidos. Porque, por um lado, eu pelo menos compreendo que ela se refere a Jerusalém física na restauração pós-exílio. Para você ver o quão doido isso é, né? Antes mesmo de existir um exílio, Davi já profetiza que Deus salvará a Sião e edificará a cidade de Judá. Ou seja, Jerusalém seria reerguida. Provavelmente nem Davi entendeu a complexidade da própria profecia que ele fez. E ali habitarão e hão de possuí-la. E Deus, de fato, restaurou Jerusalém após todo um exílio, após toda, assim... Era algo que praticamente, muito provavelmente, iria destruir a civilização judaica. Mas Deus foi soberano e, mediante Dario, Ciro e Neemias e vários outros servos de Deus, eles reconstruíram Jerusalém. Mas muito acima da Jerusalém física, essa é uma profecia sobre a Sião celestial, que não é uma Sião só para os judeus, ou seja lá quem geopoliticamente esteja dominando a atual região que se refere a Israel. Isso é completamente secundário em relação à verdadeira Sião,
que é para todos os filhos de Deus, para todos aqueles que em Cristo receberam o perdão de todos os seus pecados e foram restaurados. Que eles têm um novo coração e agora pertencem a Deus. E agora Sião é a nossa alegria. Nós temos essa perspectiva que só em Deus nós temos perfeita alegria. E o maior trunfo de Sião não são ruas de ouro, esse tipo de coisa, é que Deus mesmo está lá e Deus é e sempre será a nossa alegria, hoje e para sempre. Amém. Acho que por hoje é só, pessoal. Eu fui um pouco mais demorado do que eu planejava, mas ainda dentro do prazo. Revelas? Tá bom. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado porque o Senhor cuida de nós. Muito obrigado porque mesmo que nós estejamos passando por esse lamaçal, mesmo que às vezes nos faltem as energias e nossa alma esteja com tristeza e angústia e sem força, sem nem saber o que poder fazer, nós louvamos a Ti, Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus bom, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus justo e porque sabemos que o Senhor livra o seu povo. Te peço, Pai, para que o Senhor possa dar ao nosso coração a mesma paz e a mesma confiança que o Senhor deu ao teu servo Davi. Que não importe o tamanho da perseguição, Pai, nós saibamos que o seu amor sempre esteve conosco e sempre estará conosco. E que isso nos dê paz. No nome de Jesus, te agradecemos. Amém.